Sejam bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, aqui na Costa do Sol, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, conforme for a hora para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil, Timor-Leste, Macau, Goa e partes de Sri Lanka. Para mim é um prazer imenso deixar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos rogo para que acessem os vídeos do vosso Desperta Angola e não se esqueçam de subscrever. Subscrevam e partilhem o vosso único canal, o único aqui no Ocidente, na língua portuguesa, para a mudança da consciência dos angolanos com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família de agora, nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. E se você nunca teve ainda acesso a este grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube, o teu Desperta Angola. E te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, no sul dos Estados Unidos, para o mundo lusófono. Porque só será aqui e só aqui no Desperta Angola, onde você escutará verdades que nunca escutaria em nenhum outro canal que está por aí, incluindo análises do ponto de vista científico sobre o tema angolano. Eis aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. Sequestro de Gelo para assassinar a Isabel dos Santos, filha mais velha do finado dos Santos, nas masmorras de Viana, falhou em Dubai. A ingratidão é a falta de reconhecimento do bem, incluindo algum benefício recebido do semelhante. A ingratidão ou a falta de gratidão significa falta de reconhecimento ou falta de agradecimento pelo bem que outras pessoas fizeram ou fazem ao seu semelhante. Geralmente, pessoas ingratas costumam ir ainda mais longe contra quem os ajudou, incluindo o cometimento de atos de traição contra a pessoa que os haja ajudado e etc. A Santa Palavra de Deus nos ensina, e cito: ofereça a teu Deus com sacrifício a sua gratidão e cumpra os teus votos para com o Criador de tudo, de todas as coisas e que habita no alto das alturas. E está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 14. E para os textos judaicos afirmam, e cito: o mundo dá muitas voltas, mas os ingratos não têm esse entendimento de que o prato em que se cospe hoje pode ser o mesmo sobre o qual se alimentará amanhã. E o sábio nunca diz tudo o que pensa, porém, pensa sempre em tudo o que diz. O trabalho mais duro que existe é não fazer nada. Fim de citação. Em Angola, o nosso lindo país, quando o finado presidente José Eduardo Santos governou Angola durante uma das mais longas ditaduras em África, 38 anos a fio, Santos criou uma elite de ricos do MPLA e, na altura, incluindo o atual ditador de Angola, General João Lourenço, e acompanhado atualmente pelo seu irmão, General Cerqueira Lourenço, melhor dito, e que agora criaram em Angola um regime comunista, ou uma espécie dos irmãos Castro da Havana, Raul e finado Fidel Castro. Para o efeito, quando o antigo coronel Gelo, que em 89 deixa Benguela, onde exercia as funções de comissário provincial e sob ordens do finado presidente dos Santos, Gelo na época passava por necessidade sem que José Eduardo Santos tivesse conhecimento do sucedido. Logo, foi o antigo secretário de Estado de Habitação de José Eduardo Santos,
o finado mais velho de Anguenda, que viria alertar o presidente dos Santos sobre as condições péssimas vividas na época pelo atual, entre aspas, dono disto do João Lourenço. Quando Gelo vivia num pequeno apartamento localizado no prédio da OMA, segundo andar, de frente do antigo Sinavis e atual cinema Karl Marx, ali em Luanda. Na época, o mais velho de Anguenda viria a sugerir ao finado presidente dos Santos para que, através dos seus bons ofícios, facilitasse a entrega ao então coronel João Lourenço as antigas instalações da missão cubana e localizadas na rua Comandante Dangereux, 35, no bairro Alvalade, a sudoeste de Luanda, e com vista a alojar o rival do presidente dos Santos, coronel João Lourenço, naquela residência onde antes viria a morar o atual general Francisco Higino Lopes Carneiro nos anos 90. Antes de Higino Carneiro se haver transferido para o bairro do Prenda, na Rua dos Militares, ali em Luanda, logo José Eduardo Santos viria a anuir o clamor do seu amigo secretário de Estado de Habitação, finado de Anguenda. Para efeito, José Eduardo Santos viria a instruir a sua antiga ministra do Plano em funções na época, a sua, entre aspas, primeira, melhor dito, preferida mulher ou preferida dama, como não podia deixar de ser, nomeadamente a dona Ana Afonso Dias dos Santos do Casuno, entre os anos 91 a 92, com vista à obtenção de fundos para a restauração da mansão, fundos esses que viriam a ser constituídos por mais de 660 mil dólares norte-americanos e vindos naturalmente do erário do povo, provenientes do Ministério do Plano por meio da dona Ana Afonso Dias dos Santos do Casuno, e que José Eduardo Santos usaria para a restauração da mansão a favor da família Lourenço, incluindo as mobílias onerosas que viriam a ser ali instaladas numa residência composta por uma sala comum, uma cozinha, um quarto embaixo, marquise, incluindo um anexo, quando em cima, no primeiro andar, aquela residência tem 3 quartos, onde José Eduardo Santos viria acomodar a sua querida amiga Dona Ana Dias dos Santos do Casuno e, sob efeito dominó, acomodar também o seu rival, o então coronel e, entre aspas, CRN, João Lourenço. José Eduardo Santos, para ajudar Gelo, o finado chefe do clã dos Santos, não olhava a meios na época, quando na verdade foi pelas mãos de José Eduardo Santos, sobre as quais João Lourenço viria a ser nomeado comissário provincial de Benguela, onde Gelo, como sempre, nunca brilhou na sua atual Califórnia e alguma vez à toa sonhada de graça e de borla e logo falhada ali no sul de Angola, onde o atual líder, entre aspas, clarividente de MPLA viria e sob ordem de José Eduardo Santos durar desde 1986 a 1999. Logo, José Eduardo Santos, se para ajudar a dona Ana dos Santos do Casuno pudesse chegar até, entre aspas, ao céu, José Eduardo Santos não olharia a meios e muito menos, entre aspas, pudesse pedir a permissão dos anjos. Razão pela qual José Eduardo Santos, uma vez mais, e para ajudar a sua amada Ana Dias dos Santos, o finado chefe do clã de Santos viria, como era habitual, nomear no ano de 2014 e por decreto presidencial o seu, entre aspas, amigo preferido, o então coronel João Lourenço, e ao cargo de ministro de Defesa de Angola, e elevando João Lourenço para a patente de general de 3 estrelas. Cargo a que Gelo, repito, o sonhador à toa de borla de graça de uma metafórica Califórnia abstrata falhada de Benguela, viria a permanecer até ao ano de 2017, quando antes, e para completar, José Eduardo Santos, se como ainda fosse, melhor dito, quando antes, e para completar, José Eduardo Santos, como se ainda fosse muito pouco, o finado chefe do clã de Santos, o líder, entre aspas, clarividente do MPLA, viria na época a jurar de pé juntos e ao Comitê Central do Partido Estado, o MPLA, de que
Gelo seria o seu único candidato da sua escolha para o substituir no cargo da presidência da República de Angola, apesar das diversas advertências e feitas pelos outros na altura, incluindo advertências feitas pelos generais Manuel Helder Vieira Dias, o Copalipa, para lá do general José Maria haver feito o mesmo sobre o perigo que Gelo representava e por conta do assunto quente existente entre Santos e a dona Ana Dias dos Santos. Porém, contra todos os prognósticos, inocentemente, Santos viria a cometer a sua pior estupidez política de sempre, que na prática viria a significar o disparar de vários tiros sobre os seus próprios pés, tendo como consequência José Eduardo Santos desgraçado a sua vida e a dos seus filhos, incluindo dos seus próprios seguidores. Desidrato que, na verdade, viria ao mesmo tempo significar a passagem da sua própria certidão de óbito e por parte de José Eduardo Santos, razão pela qual a incomensurável ingratidão de João Lourenço viria a levar Santos a autoexilar-se ali na cidade catalã de Barcelona e no Reino de Espanha, onde os do MPLA viriam simplesmente a relegar José Eduardo Santos ao mais completo ostracismo, razão pela qual Gelo viria a acelerar e rapidamente a morte de José Eduardo Santos por conta de uma fulminante depressão profunda, incluindo a conivência da antiga primeira-dama Ana Paula dos Santos, numa longa história do domínio público em Angola. Na verdade, e para completar, depois de José Eduardo Santos, ou depois, melhor dito, do general João Lourenço matar José Eduardo Santos, a quem provocou, repito, uma depressão profunda, antes José Eduardo Santos deixar de maneira penosamente muito triste o mundo dos vivos, para lá de João Lourenço manter preso em Luanda o jovem José Filomeno de Sousa dos Santos, o filho barão de José Eduardo Santos. Eis que agora, João Lourenço, para completar, quando a alma de José Eduardo Santos, ao que parece, o afugenta ou afugenta o marimbondo da Cidade Alta, e de maneira peculiarmente intrínseca, e ao mesmo tempo que João Lourenço virou maluco, por conta do casmurro do casuno, estar a padecer de uma perigosa doença, nomeadamente a síndrome de Ubris, uma enfermidade que está perigosamente a corroer João Lourenço por dentro, incluindo na mente e na alma, razão pela qual recentemente, e contra todos os princípios que regem as normas básicas da diplomacia internacional, João Lourenço simplesmente mandou fretar uma aeronave e que rumaria à toa aos Emirados, melhor dito, Árabes Unidos, e alegadamente para mandar prender a angolana russa britânica, nomeadamente a empresária Isabel dos Santos, e com vista a trazê-la para as masmorras dos corredores da morte de Viana, ali em Luanda, onde certamente Gelo deseja mandar assassinar a filha mais velha do finado presidente dos Santos, tal como assassinou o seu pai, José Eduardo Santos, e por conta, repito, de uma depressão profunda. José Eduardo Santos, o homem que criou o Gelo, lhe deu tudo, lhe deu a bufufa, os chamados cofres vazios, deixou a mulher, casas, fazendas, incluindo o trabalho mais importante de qualquer país, a presidência da República de Angola, que Santos simplesmente deveria entregar à toa ao nojento, brutal, ingrato general João Lourenço, que para o mal dos pecados, Gelo agora se perfila como a próxima vítima, que a qualquer momento poderá ser devorado, melhor dito, e pelas serpentes do MPLA em Luanda, se o casmurro da Cidade Alta nunca souber ler os sinais dos tempos, quando os recentes tiroteios havidos lugar no casuno dos marimbondos do MPLA e feitos pelos miúdos ali na Cidade Alta em Luanda, apenas representam um prelúdio do dilúvio que poderá chegar e sobre os irmãos Cerqueira Lourenços em Luanda, acoitados na Cidade Alta, ali, na cidade de Kianda, e sufocados pela ingratidão brutal do ciumento patológico do general João Lourenço. Foi o ponto de vista do teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois, do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola.
O general João Lourenço está sendo acusado de contínuo envolvimento com o empresário libanês Sr. Jean Bustani, com o qual se envolveu no passado no escândalo das chamadas dívidas ocultas de Moçambique. Quando João Lourenço, então ministro da Defesa, teria orientado por escrito, no dia 29 de agosto do ano de 2016, um despacho número 448/16, a empresa estatal, nomeadamente Simportex, tendo celebrado um contrato fraudulento por mais de 495 milhões de euros e que viria a coincidir com os dizeres com o contrato rubricado pelo Sr. Bustani com o Ministério da Defesa de Moçambique, na época encabeçado pelo amigo de João Lourenço, o atual presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, desidrato que daria origem das chamadas dívidas ocultas de Moçambique. Bustani se encontra atualmente baseado em Dubai, depois de haver sido julgado aqui nos Estados Unidos, onde viria a ser ilibado das acusações que pesavam sobre ele quando era funcionário da empresa Pre-Invest Shipbuilding Investments, LC, e que estaria na origem do caso das dívidas ocultas de Moçambique. Porém, Jean Bustani é acusado de ser testa de ferro de João Lourenço e de servir interesse do regime de Luanda em Dubai, onde o general Tavares tem passado mais tempo a tratar negócios de João Lourenço. Recentemente, quando a dona Ana Afonso Dias dos Santos Casuno se deslocou à Espanha em tratamento médico, antes de regressar a Luanda, teria desfrutado da bufunfa do povo na região turista de Marbella, onde teria estado em convalescência. E que Jean Bustani é mencionado como sendo aquele que facilitou a ida para aquela região turística da dona Ana Afonso Dias dos Santos, quando em Angola não há salários nem para as Forças Armadas, razão pela qual as agências internacionais de risco, incluindo os esforços de aproximação do regime dos irmãos Cerqueira e João Lourenço com os Estados Unidos da América, estão postos em causa, segundo os meios que acompanham o calvário angolano. Olha, compatriotas, Angola, não é, caiu agora no fundo do poço, se vocês não sabiam. Se eu não tiver razão, olhem para o dólar como está. A questão é que o camarada João, não é, se meteu com o Fundo Monetário Internacional, mas o Casmurro de Luanda nunca se lembrou de que quando você vai pedir emprestar dinheiro alheio, você tem de cumprir, tem de preencher certos requisitos. Né? Se você não sabia, acontece que todas as notas, melhor dito, de séries de dólares que circulam em Luanda são controladas, os números, melhor dito, das suas séries são controladas pela Reserva Federal dos Estados Unidos. Portanto, ali os corruptos de Luanda, como vocês sabem, têm contentores de dólares guardados aí, né? Os libaneses e outros ali assim têm, repito, contentores de dólares guardados por ali. O MPLA, estando a rasca, não é, viria a sacar notas diferentes ou de cujos números de séries diferentes são diferentes daqueles que estão autorizados, não é, pelas instâncias internacionais da circulação ali em Angola. Razão pela qual, não é, a torneira fechou. E, sob efeito do dominó, os seus aliados da União Europeia foram alertados e restringiram claramente os dólares em Angola, não é? Isto tudo aliado ao facto de que a produção de petróleo baixou e, ao mesmo tempo, o barril, não é? O custo do barril de petróleo também continua a baixar. Logo, na minha opinião, não é? Se Gelo fosse meu amigo, eu lhe aconselharia para cair fora agora do país, porque chegará num ponto em que o camarada Lourenço não terá, não é? Não terá nada, não terá comida para as Forças Armadas, não terá comida para a polícia, não terá comida para ninguém e acabará sendo devorado ele próprio. Se eu não tiver razão, na semana passada, no Palácio do Casuno houve tiroteios, mas não quiseram dizer. E o João Lourenço até agora não está claro se está no Casuno ou se continua no Hotel Continental, que eles dizem que está no lugar incerto. E se o João não sabia, as mesmas pessoas que ele está a guardar no Hotel Continental são as mesmas que vão lhe entregar aos miúdos, ali, como fizeram Gaddafi. Cuidado. Portanto, João não é ninguém para controlar 40 milhões de angolanos, não é?
que vão começar brevemente a passar fome a todos os níveis, incluindo os generais. Logo, repito, João será entregue. João está a passear com a mulher em tratamento em Espanha, não é? E a desfrutar bilhões de dólares norte-americanos da bufunfa do povo, enquanto a polícia, as forças armadas, etc., não têm dinheiro. Olha, eu gostaria de chamar a atenção a vocês todos em Angola. O João só está ainda no poder pela burrice dos generais. Porque o João não é monarca naquele país. João não herdou Angola, o nosso país, do falecido pai dele, Cerqueira. João, aos poucos, não é? E silenciosamente, está a criar um regime comunista em Angola igual ao dos irmãos Castro. João hoje só despacha com Cerqueira, não despacha com mais ninguém. Se eu não tiver razão, perguntem ao general Miala, já vou-vos contar a história. Não é? Nunca estive com Miala, mas eu tenho todas as informações ali, no Casuno, porque eu moro ali. Portanto, o João simplesmente só está, repito, a escravizar-vos, se você é o general, se você é o Gangamba, que já foi algemado e que agora tens medo do João, você deve mobilizar os outros para sacar o João. João não é nada, não é? Para nos infernizar naquele país e para nos escravizar a todos. Não é? Porque só houve motivos para derrubar os colonialistas portugueses que até nos davam comida, não é? Nos davam serviço de saúde, nos davam tudo. Eu estudei no tempo colonial, não é? Eu não conheço a Universidade de Catambora. Já ouvi falar. Já tive parentes e amigos que moraram naquela zona, mas não conheço aquilo ali, não é? Eu não duvido que ali naquela universidade, não é? O camarada Gangamba haja sido o reitor ali. Porque ali não saiu um único, não é? Aí no MPLA, que se preze, que seja alguém, não é, capaz de servir ou de prestar um serviço, não é, digno de registro no país. Portanto, o João deve ser derrogado agora. E se você é amigo do João, não é, e você, general, pensa que é teu amigo, lembre-se, por isso que eu trouxe, não é, este artigo de opinião que eu vos prometi há 2 dias atrás, que eu iria trazer, e vos explicar como é que o falecido Santos criou o João. João não tinha nada, João era pobrezito. João vivia num apartamento em que não tinha nem para comer. Falecido Santos era alertado ali pelo mais velho de Nguenda para que o João pudesse comer. Hoje o João virou grande naquele país, razão pela qual de resto, não é? Passo o termo, virou matumbo. Porque a ideia é que ele agora no palácio está com carros de luxo, sozinho, quando o povo está a passar fome por força, não é? Por conta da pobreza extrema que ele viveu no passado. Porque isso acontece sempre, né? Com a pessoa, quando nasce numa família muito pobre, nunca teve nem sequer nem um berço, né? Quando era criança, naturalmente chega ao ponto em que ele chegou, fica maluco, não é? E você não sabia, o João está maluco, não é? Porque ele tem uma enfermidade, não é? Grave, que está, não é algo que pode levar em coma, mas sim a enfermidade que ele tem o leva a cometer loucuras. Tudo que o João está fazendo é loucura. Porque a ideia é que, mudando de segmento, não é? Não existe no mundo, nem na Coreia do Norte, alguém que levanta um avião para ir prender uma pessoa no país alheio, né? E o João está completamente equivocado se ela alimenta a ilusão de que pode prender a Isabel. A Isabel, eu repito hoje, eu nunca estive com ela, não é? Eu sei que a Isabel é uma mulher inexperiente do ponto de vista político, mas, contrariamente, a Isabel é uma das mulheres mais inteligentes daquele país, Angola. Deveriam aproveitar essa senhora, não é? Para, entre aspas, para o desenvolvimento de Angola, porque ele criou empregos ali, na Angola. Não é? Comparando o João Lourenço com a Isabel dos Santos, que não teve culpa de ser o que era, porque ali em Angola todos sacaram, aquele é um sistema corrupto, não é? O João, não é? Não chega, eu diria, não chega ao lado da Isabel dos Santos, de alguma forma, não é? Nem de perto, nem de longe, não é? Isabel dos Santos é uma mulher preparada, não é? E que não deve, ou como qualquer outro angolano, para todos os efeitos, não deve ser o Estado angolano, qualquer Estado, é uma entidade de bem. Não é para prender pessoas à toa. Porque a ideia é que se o João Lourenço está a perseguir os outros quando ele chegou ali e simplesmente criou uma tapalo, não é? Para substituir todas as empresas de Isabel dos Santos, João Lourenço, eu vos digo, é muito mais candidato para ser procurado para a Interpol do que a Isabel. Porque o João, a única coisa que lhe falta é deixar o poder para ele ser preso. Se o João não sabia. Portanto, além disso, a Isabel não é nenhuma estúpida. Não é?
Você não vai lá? A mim me admira como é que o bochecho do Pitágoras, melhor dito, não aprendeu nada em Portugal, né? Porque a ideia é que, como é que é possível como é que vos ocorre, vocês agarram um avião e vão procurar a Isabel à toa em Dubai? O Pitágoras só não foi preso porque é em Dubai, onde ele tem alguma influência. Se fosse um país que se preza como Estados Unidos da América, o Pitágoras estava preso já há muito tempo, né? Porque são delinquentes. Não é tarefa de um procurador ir prender quem quer que seja. Tarefa do advogado de Estado, não é? É, eu diria, investigar, eventualmente, e entregar às outras entidades para prender. Em Angola fazem o contrário, não é? Vocês estão atrás da Isabel dos Santos, estão completamente equivocados. João Lourenço está maluco. Se você está a seguir o João, lembra-se que o João está completamente doido, está maluco. Não é? Se eu não tiver razão, você vai lá e vê o que significa a síndrome de Ubers e você já verá, não é? Que o João, olha, em condições normais, se você é uma pessoa avisada, olha, não te aconselho a andar com o João. Porque o João, repito, né? Se você quiser, escute aqui ou vá no Google e veja, não é? O que significa ou quais são os sintomas, né? Da síndrome de Ubres e você já verá a doença que afeta o João Lourenço. João Lourenço está doente, vos garanto. Eu vos falo onde vos falo, não é? Com conhecimento de causa. Eu trago tudo do ponto de vista científico. Não venho aqui dizer coisas que realmente não têm substância e consistência. Elas têm e vocês vão no Google, vocês verão. Aliás, as atitudes de João Lourenço demonstram claramente que ele está maluco. Não é? Nós estamos a ver aí a mulher dele com o braço no gesso, nunca se sabe quando é que ele deu porrada, não é? E as pessoas ainda têm que saber, porque essa senhora está andando no gesso como? Teve trombose? Portanto, o João está maluco, vos garanto. É uma pessoa que não merece e vocês do MPLA, vocês têm culpa. Se o Presidente Santos que ele pôs aí já faleceu, vocês têm a obrigação de derrogar esse indivíduo, porque ele não é nada naquele país. E se vocês duvidarem comigo, vocês vão chegar a um ponto em que vocês vão comer até cães aí em Angola. Aí vocês me darão razão, não é? De que o que eu tenho dito aqui tem consistência e é verdade verdadeira. Porque o João está doente, maluco e não sabe o que está fazendo. Razão pela qual está apoquentado, não é? Com síndrome ou com a síndrome de Ubres que o corroe por dentro, ali assim, não é? Razão pela qual o João só comete estupidezes aí, né? Se você duvidar comigo, você mesmo pergunta-se por que razão que ele mantém o joelho Leonardo ali. Seu joelho, não é? Está muito mais lambuzado do que a senhora Exalzina Gamboa que o João correu aí no dia seguinte. Termina aqui essa edição do Teu Desperta Angola. Sou Orlando Fonseca. Se você me escuta desde Belize, Adange, Gateche, ou se você estiver em Pinda, no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, Quilquango, ali em Sanza, Pombo, Yena Unso, que é Mbutaqueno, Zambi, Calusambo, Lancanga, Angola, que é Mbutaqueno. Se você estiver ali em Sanza, Pombo, para o sul de Angola, você sabe que aí havia uma Califórnia no camarada João e que falhou. Mas você pode estar ali no Lubito para o Luau. A todos vocês, vos agradeço imensamente. E se vocês estiverem de regresso aqui mesmo, aqui West 90 milhas da Havana, por Main State, a todos vocês vos agradeço imensamente. E aonde quer que você esteja na costa do oeste dos Estados Unidos, você pode estar, se calhar, ali assim em Los Angeles, ali em Long Beach, se calhar, ou você pode estar onde quer que você esteja, em São Francisco Bay, ou se você estiver por aí por San Diego, no Texas, onde quer que você esteja, em Louisiana, na costa do oeste, nos Estados Unidos, para a costa do oeste, na lindíssima cidade de Grande Manzana, cidade de Nova York, ou se você estiver do outro lado do mar, no Sueste da África, na linda cidade de Luanda, na nossa lindíssima cidade que anda, onde quer que você esteja, no Futungo de Belas, você pode estar, se calhar, no norte, ali em Viana, ou se você estiver, se calhar, onde quer que você esteja, ali assim no oeste, na área do Golfo 2, onde quer que você esteja, ali assim, na parte do oeste da cidade de Luanda, em Ilha do Cabo, onde quer que você esteja, na Ingombota, no centro da cidade, a todos vocês agradeço imensamente. Você pode estar, se calhar, na Grande Lisboa, ou na cidade invicta do Porto, ou em qualquer outra área de Portugal continental, vos agradeço. Se você estiver no Hemisfério Sul, na República Federativa do Brasil, e desde lá para o norte do planeta, ali no Japão, ou se você estiver desde o Japão para lá, para o Oriente Médio, e de lá para cá para o Ocidente, a todos vocês agradeço. Chegou o final de semana.
E orem todos pelo nosso país, orem por esse presidente inocente, João Lourenço, orem pelas nossas lideranças em Angola, incluindo a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e todas as nossas lideranças cristãs em Angola. Muito obrigado, eu sou Orlando Fonseca, vos falo desde a Costa do Ouro, aqui na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. A todos vocês agradeço imensamente e que Deus possa abençoar a todos vocês. Cuidem-se muito. Muito obrigado por escolherem o vosso Esperto Angola. Muito obrigado. E não se esqueçam de se inscrever no vosso canal, o vosso único canal no Ocidente, na língua portuguesa, aqui nos Estados Unidos da América. Muito obrigado mesmo. Tenham todos um fim de semana e muito obrigado.